Olá, me chamo Adriana. Moro numa cidade no interior de meu estado, onde trabalho como gerente em uma loja de variedades. E quero deixar meu relato sobre Leila, uma moça que trabalhou comigo durante muito tempo e que salvou minha vida. Mas infelizmente não pude salvar a dela. Leila e eu nos tornamos muito amigas, desde o dia em que ela começou a trabalhar comigo. Era uma pessoa tranquila, de poucas palavras, mas muito companheira. Porém, tudo mudou no dia da vaquejada anual da cidade, um evento muito aguardado. Eu estava muito empolgada para ir, Leila nem tanto, mas eu a convenci a me acompanhar. O lugar estava lotado com várias pessoas, tanto da cidade quanto das localidades vizinhas. Muitos rostos novos. Eu estava muito animada e bebendo umas cervejinhas que tanto gosto. Mas Leila não compartilhava minhas bebidas. A noite estava ótima, muita música e diversão. Nós estávamos quase indo embora quando um bonito rapaz se aproximou de mim, me convidando para dançar. Eu aceitei. Estava muito eufórica. Durante a dança, percebi Leila me observando com um olhar estranho, como se estivesse reprovando minha alegria. Depois da dança, o rapaz me ofereceu uma bebida. E é claro, aceitei. Não gostaria de sair comigo? Vamos para um lugar mais tranquilo para a gente continuar a nossa festinha, vamos? A proposta repentina do rapaz me pegou de surpresa. Nunca havia recebido algo assim. Procurei Leila para avisar, mas não a encontrava em lugar algum. Vamos, vai. A noite é uma criança. Vamos aproveitar cada momento. Eu não era uma mulher fácil, mas não consegui recusar o convite daquele belo homem. Nos aproximamos do carro dele. Me acomodei no banco e alguma coisa começou a me acontecer. Uma tontura forte e uma vontade de dormir. Logo percebi que no banco de trás outros 2 rapazes entraram. Eu estava muito sonolenta, mas conseguia sentir as mãos daqueles caras me apalpando enquanto eu escutava o homem que havia me convidado rindo e falando palavras baixas. Ei, guria, tu é gostosa pra caralho, hein? Vamos nos divertir bastante. E meus amigos também vão brincar com a gente, sua vagabunda. Vamos ver se tu aguenta. Eu entendi finalmente que a bebida que o canalha me deu havia um entorpecente. Estava indefesa. Eles poderiam fazer o que quisessem comigo. Não tinha como eu me defender. Os canalhas dirigiram por um tempo que nem sei dizer e logo pararam em um local escuro. Estava apavorada com o que iam fazer comigo. Estava apenas esperando a violência me acontecer, quando escutei gritos dos canalhas. E um barulho que parecia um rugido de um cachorro gigante, grande. Os gritos logo pararam e eu apenas escutava uma respiração. Com certa dificuldade, eu consegui olhar para fora e vi um bicho grande bem perto da minha porta. Estava me olhando fixamente. Por um momento, achei que fosse um outro homem sem camisa, pois era muito peludo. E aquilo foi embora, devagar, sumindo no escuro. Não havia como eu ficar de pé, apenas me acomodei no banco do carro e me deixei adormecer. Eu acordei de manhã com um sol forte, com uma dor de cabeça forte e percebi que ainda estava no carro daquele canalha, mas eu estava sozinha. Olhei em volta, mas nada vi. Caminhei e logo cheguei à estrada. Percebendo que não estava longe da cidade, caminhei e logo cheguei em casa. Tomei banho, tentando me recuperar da porcaria que aquele idiota me deu. Me deitei e liguei a TV. Tentei relaxar e botar os pensamentos em ordem. Como eu fui tão tola em cair naquele papo, pelo amor de Deus. Pelo menos ele
Eles não fizeram nada, mas afinal o que aconteceu? Por que eles me deixaram no carro daquele lugar? Liguei para o trabalho pedindo uma folga por me sentir mal. Passei uma semana em casa me recuperando daquele trauma e dos efeitos da imundície que me deram. Após esse período, eu já havia deixado aquela vergonha de lado, quando o noticiário na TV informou que 3 homens foram encontrados mortos na mata. Imediatamente eu reconheci o homem que dançou comigo e me deu a bebida com calmante. Os outros, com certeza, eram os caras que estavam no banco de trás passando a mão em mim. O repórter informou que os corpos estavam dilacerados, como se tivessem sido atacados por uma onça ou algo assim. E o pior é que era bem próximo de onde eu havia acordado no carro. Aquilo me deixou petrificada. Então a coisa que eu vi era real, não uma alucinação. Aquilo matou os caras, me salvando. Mas por que me deixou viva? A campainha de casa tocou. Era a Leila. Estava preocupada comigo e queria saber como eu estava. Eu disse o que havia acontecido e disse que eu a procurei antes de sair com o desgraçado, mas não a vi em lugar algum. Leila estava com um semblante sério e não se abalou quando eu falei sobre o destino dos homens. Eu vim me despedir de você. Eu vou embora daqui para sempre e precisava ver se você estava bem. As palavras dela me deixaram surpresa. Não entendi o motivo de repentina decisão. Por que você vai embora? O que aconteceu? Os homens da festa! Não poderia deixar eles lhe fazerem mal. Eu vi quando o homem colocou uma coisa na sua bebida e lhe deu. Na hora, eu entendi quais eram suas intenções. Eu me enchi de ódio e esperei eles agirem. Então eu ataquei. Agora são estatísticas. Mais uns canalhas foram pro colo do capeta. Eu nunca havia escutado Leila falar com aquele tom de voz cheio de rancor e raiva. Mas como ela poderia ter me salvado? Como ela chegou no lugar em que eu estava? E como ela teve forças para dar fim em 3 homens grandes? A resposta de Leila foi o que mais me deixou aterrorizada. Leila só conseguiu fazer tudo aquilo porque ela é um lobisomem. Ela foi em casa não só para se despedir, mas também para me contar sua história. Nosso grau de amizade era forte, de um jeito que ela nunca teve com outra pessoa. Ela podia me contar o seu segredo. Leila vivia em uma vila de pescadores no litoral de um outro estado, bem longe do meu. A vida dela era muito difícil, viviam da venda dos caranguejos que pegavam nos mangues. Sua mãe era quem poderia contar sempre, uma mulher batalhadora, companheira, bem diferente de seu pai. Um homem rude, alcoólatra, que não dava a mínima para a família. E o pior era quando se embebedava, se tornando agressivo com a esposa. Incontáveis vezes Leila presenciou a violência gratuita em sua casa. Eram momentos de pura tristeza e angústia. Por muitos anos, essa era a rotina de Leila. Quando completou 16 anos, seu pai decidiu iniciar uma criação de bodes para conseguir mais dinheiro para poder beber mais. Fez um cercadinho nos fundos da humilde casa e lá criava os animais. O homem se tornou obcecado nessa criação. Por um lado, isso fazia o deixar a esposa em paz, uma livre para Leila. Mas um dia tudo mudou. No fim da tarde, o homem notou que um de seus animais havia escapado do cercado e sumido na mata. Transtornado com sua perda, o homem se descontrolou e começou a quebrar pouca louça que havia em casa. E antes que a violência do infeliz chegasse à sua mãe, Leila disse que ia achar o bode e trazer de volta. Seu pai apenas disse para ir logo, sem se importar que a noite já caía. Por um tempo, Leila caminhou na mata escura. Sem lanterna, a garota tentava enxergar com dificuldade o que estava na escuridão. Foi quando ela escutou um choro fraco do bode.
Parecia que estava preso em alguma coisa. Leila seguiu o barulho até a origem e encontrou o bode. Estava agonizando no chão, apesar de ainda estar vivo. Leila percebeu que metade do corpo do animal estava rasgado, como se alguma coisa o tivesse atacado. Um desespero cresceu quando Leila escutou um rosnado alto perto dela. Sua única reação foi de sair correndo dali o mais rápido possível. Se batendo nas árvores, Leila continuava escutando o rosnado, não fazia ideia de que bicho era, mas a estava perseguindo. A menina estava perdida na mata, não sabia qual direção ir. Sua preocupação era de apenas se afastar o máximo possível do bicho. Na sua fuga desesperada, o que estava perseguindo conseguiu lhe alcançar, derrubando no chão e lhe mordendo forte nas costas. A dor era como a de queimaduras e muito forte. Leila não conseguia gritar de dor, mas conseguiu se livrar batendo forte com uma pedra na cabeça da coisa. Se levantou e correu com as últimas forças que lhe restavam, até conseguir chegar na estrada. Já sabendo que a direção tomar, Leila caminhava rápido, pois suas forças estavam acabando. Foi quando ela viu a coisa saindo da mata, uma espécie de cachorro enorme. O bicho não a perseguia mais, apenas olhava fixamente para a menina. Depois deu meia volta e adentrou a mata, como se tivesse perdido o interesse por ela. A menina se sentiu aliviada e continuou a caminhar na estrada com muita dificuldade e começou a sentir a dor da mordida. A ardência aumentava cada vez mais, mas Leila estava quase perdendo sentidos. Foi quando viu um carro e acenou pedindo ajuda. Por sorte, o carro parou e o motorista socorreu, levando para o posto de saúde da vila. Leila apagou. Quando recobrou os sentidos, sua mãe estava ao seu lado, chorando e visivelmente cansada. Deve ter passado a noite ao seu lado. Quando Leila ia começar a explicar o que havia acontecido, seu pai entrou no leito e foi logo falando. Achou meu bode? Cadê ele? Achei sim, mas estava morto. Um bicho matou e estava comendo ele. Depois me mordeu. Eu corri dele, mas... Puta que pariu! E agora? Vou ficar sem um bode? Tu entende isso, vagabunda? Era um macho. Agora só tem fêmeas. Como vão se reproduzir? Caralho! O homem, em momento algum, se importou com o que havia acontecido com a própria filha. Como poderia existir alguém assim? Um poço de egoísmo? A mãe de Leila se aborreceu com o marido e tentou defender a filha, dizendo que ela estava muito machucada por tentar achar a porcaria daquele bode. Foi quando o homem deu um forte soco no rosto da mulher, que caiu pesada no chão, batendo a cabeça. O transtornado homem foi embora. Vendo sua mãe no chão, desmaiado, Leila, desesperada, chamou as enfermeiras para ajudar, implorando que cuidassem dela. Sua mãe desmaiou com a queda e não acordava, enquanto as enfermeiras a tentavam reanimar. Leila, chorando muito, pedia a Deus para dar forças à sua mãe, que se recuperasse por um momento. Leila esquecera da ferida e da dor que aquele estranho animal lhe causou. Um dia se passou e Leila já se sentia bem e tomou uma decisão: ir embora para a casa de sua avó, que ficava em outro município. E assim o fez. Chegando na casa dos avós, Leila contou tudo o que aconteceu até o momento, e os idosos sabiam se recuperar rápido significava que o bicho que a atacou era um lobisomem. E logo ela também se tornaria um. Assim era a maldição que os avós tinham conhecimento após anos escutando histórias sobre esse ser maligno. Leila decidiu ir embora, pois não queria ser um perigo para os idosos. Mas eles disseram que iriam lhe ajudar a controlar a maldição, que não era para ir embora. Na quinta noite após o ataque, Leila começou a sentir algo diferente, como uma raiva intensa crescendo no seu coração. Era a maldição. Seus avós
Haviam conseguido correntes bem fortes para conter e prender em uma árvore distante de sua residência. Naquela noite, Leila mudou. Seu corpo ficou coberto de pelos, suas unhas e dentes cresceram, a tornando mais animal que gente. Seus avós ficaram perto dela tentando conversar com a neta. No início, a garota agiu com ferocidade, mas aos poucos sua mente conseguiu controlar o animal e com o passar do tempo, Leila também conseguiu controlar a transformação, podendo mudar na noite que quisesse. Não precisando mais ser acorrentada em uma árvore, não era mais perigo para ninguém. Contudo, existe um fator que Leila não conseguia controlar: sua raiva. Ela precisava mudar para a forma animal em determinadas noites para externar sua raiva. Por conta disso, Leila decidiu partir da casa dos avós e viver só, arrumando trabalho simples, dormindo em locais humildes e se isolando do convívio social, evitando ter amigos. Eu precisava aprender a controlar a minha raiva, mas quando eu te conheci, nossa amizade me deu forças para controlar esse sentimento. Foi mais fácil conviver com o monstro em mim, mas no dia que aqueles homens te doparam, toda a minha raiva contida explodiu, se tornando uma fúria incontrolável. Por isso deixei eles te levarem embora para um local isolado. Assim eu pude extrapolar o meu ódio, às custas das vidas daqueles lixos de pessoas. E te digo mais, foi delicioso apagar a vida daqueles marginais. Uma sensação ótima que nunca havia sentido. Eu fiquei muito triste escutando minha amiga dizer que a vida daquelas pessoas não significava nada. Não que eu me importasse com os próprios marginais, mas ver Leila se deliciando com o Mortis parecia que o monstro finalmente conseguiu assumir o controle. E eu não sabia o que falar para ela. Mas ela ainda tinha coisas para me dizer. Depois daquela noite, eu pensei muito no que aconteceu e descobri a origem de tanto ódio contido em mim. Meu pai, meu rancor por aquele homem era, pois ele foi o culpado por eu estar desse jeito. E resolvi me encontrar com ele e resolver tudo de uma vez. Durante a semana que fiquei em casa, Leila retornou à sua vila. Chegou à noite e encontrou sua antiga casa. A casa estava muito deteriorada, nem o cercado dos bodes existia mais. Tudo estava tomado por mato e lama. Talvez não houvesse ninguém morando lá depois de tantos anos de sua ausência. Quando entrou na casa, Leila viu seu pai sentado em uma cadeira. Estava muito velho, magro, barbudo e visivelmente debilitado. Com aquela dificuldade toda, o homem falou: Filha, que bom que voltou. Nossa, quantos anos fazem desde a última vez que nos vimos? Acho que mais de 20, não? Poxa, se eu soubesse que viria, eu teria arrumado a casa. Está com fome? Posso lhe preparar alguma coisa? Um mingau de milho. Sei o quanto você gosta. Não estou com fome. Não? Tá bom. E sua mãe? Ela tá vindo pra cá também? Não, vim sozinha. Que pena. Queria muito vê-la. Sinto muitas saudades dela. Ela é uma mulher ótima, trabalhadora. É boa mãe. Cuidou bem de você quando criança. Não te deixou faltar nada. Eu sei disso. Eu preciso ir embora. Ah, mas você já vai. Fique mais um pouco. Não posso. Tá bom. Você volta. Traga sua mãe na próxima vez. Vou preparar uma boa comida para vocês. Tchau, pai. Tchau, filhinha. Te amo muito. Leila se afastou um pouco da casa e muitos pensamentos lhe vieram em mente. Aquele homem estava muito doente. Não ia durar muito. Mas o pior pensamento inundou de ódio a mente de minha amiga. Pai, a mamãe nunca vai vir lhe visitar. Ela nunca vai voltar pra cá.
No dia que você foi ao hospital só querendo saber daquela porcaria do seu bode e agrediu, ela bateu forte com a cabeça no chão. Os enfermeiros tentaram ajudar, mas não havia nada que pudessem fazer. O senhor perdeu seu bode naquela noite, e eu perdi minha humanidade e minha mãe, enquanto o senhor só se importava em beber até cair e descontar sua frustração naquela mulher que me deu a vida. Só agora, em seu leito de morte, você tenta agir como um pai de verdade? Eu não vou te perdoar nunca! A fúria de Leila explodiu. Ela imediatamente se transformou num monstro. Mas quando o monstro estava para cumprir sua vingança, percebeu que seu pai estava no chão, sem vida. O homem teve um ataque cardíaco quando ela saiu da casa. O monstro ficou paralisado, olhando para aquele homem sem vida, e aos poucos voltou ao normal, dando lugar para uma garota que se ajoelhou e chorou inconsolavelmente sobre o cadáver do homem que fora seu pai. Leila não sabia o porquê das lágrimas, talvez por não ser a responsável em tirar a vida daquele que muita dor lhe causou, talvez por estar aliviada e não se ter o sangue de seu pai nas mãos, ou talvez por alívio em saber que sua vingança fora concluída. Isso é uma resposta que Leila nunca irá encontrar. Após terminar de me contar sua triste história, minha amiga foi embora e nunca mais a vi desde então. Eu não sei para onde ela foi, mas sei que estava fazendo. Vez por outra, eu via nos jornais casos de pessoas que foram mortas por um animal selvagem. Pessoas ruins, como bandidos, abusadores de menores, gente dessa laia. Tais ataques ocorriam em cidades diferentes. Leila estava andando por todo o país. Era como se ela se tornasse um herói, como o Batman, que persegue pessoas ruins. Mas eu sabia o que realmente estava acontecendo com minha amiga. O monstro no interior de Leila buscava sempre saciar sua sede de sangue. E Leila não poderia mais conter sua fúria de vingança depois de tudo que aconteceu com ela. O lobo sempre irá buscar a dor. A Leila apenas está tentando direcionar essa fúria para quem merece. Ela pode até estar achando fazer a coisa certa, mas esse sentimento de vingança irá crescer sempre, como um tumor maligno. Quando criança, eu gostava muito de assistir o programa Chaves. Lá um personagem chamado Seu Madruga dizia uma frase: "A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena." Eu ria com as situações engraçadas, mas essa frase faz muito sentido para mim agora. O lobisomem passou a maldição para Leila, mas é esse desejo de vingança que Leila dá ao monstro que está envenenando sua alma, até chegar o dia que Leila irá desaparecer, restando apenas um lobisomem sedento por vingança, pois nem todo o sangue do mundo será suficiente para saciar o monstro. Meu nome é Adriana. Perdi uma grande amiga que me salvou a vida e infelizmente não pude salvar a dela. E no fundo de meu coração oro a Deus que faça Leila encontrar a paz que tanto merece.